bem caracterizado aqui, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, tá? Mas só vou passar para vocês terem ideia do que acontece em cada fase. Então, na fase 1, que é de imbibição, não é só imbibição que acontece, né? Eu tenho já início de processos de quebra, eu tenho ativação de enzimas, eu tenho o reparo do sistema de membranas, que é uma coisa que a gente trata muito em tolerância à dessecação. Mas, assim, o fato é que a gente tem uma semente seca e essa semente seca vai voltar a se hidratar. Não é simples isso. Assim como eu falei, aquela história de você ter o dano por imbibição, da entrada muito rápida de água na semente, mesmo que essa entrada não seja tão rápida e eu não tenha esse dano por imbibição, eu preciso ter um sistema que permita aquelas membranas que estavam num sistema seco se reidratarem de forma organizada, porque senão elas se desorganizam totalmente e não fazem mais a função. Da mesma forma, reparo e multiplicação de mitocôndrias e reparo de DNA é porque a semente estava numa fase seca. E para chegar nessa fase seca, ela teve todo um processo de adaptação. Tá? Então, também não vou falar alguma coisinha mais para frente sobre isso, mas não daria tempo da gente entrar em detalhes sobre isso. Não é um assunto que dá para você falar pela metade, né? Você começa a falar, você tem que falar isso a fundo, para entender bem como é que funciona esse tipo de coisa. É o que a gente chama de tolerância à dessecação. Então, é nessa fase 1 que esses sistemas de reparo têm que estar ativos e funcionando de forma adequada, para reparar tudo o que foi perdido durante a secagem da semente lá no final da maturação. Como você tem hidratação, já há um início de respiração, já há um início da síntese de proteínas, já há uma ativação de metabolismo de aminoácidos e uma síntese de RNAs mensageiros. Começa alguma transcrição ainda de RNA mensageiro e começa alguma atividade de síntese proteica, mas essas coisas vão se intensificar mesmo na fase 2. Eu ainda preciso de reparo de DNA, mas eu já tenho síntese de enzimas, tradução de RNA mensageiro, degradação de reservas, que às vezes estão no endosperma, às vezes estão no cotilédone, às vezes estão em outras estruturas, mas os mais comuns são cotilédone ou endosperma, né? Então já começa a degradação dessas reservas e a mobilização dessas reservas para as áreas onde elas vão ser necessárias, né? Começa a ter expansão de vacúolos, assimilação dessas reservas nas regiões onde elas vão começar um processo de alongamento celular e de divisão celular, né? Começa a síntese e duplicação do DNA e o início do alongamento celular. E na fase 3, que daí já é, a fase 3 já seria assim, para vocês enxergarem, seria a protrusão da raiz primária. É quando começa o crescimento realmente da nova plântula, né? Então, você tem o início da biossíntese de hormônios, o transporte de hormônios para os tecidos de reserva, transporte dessas reservas para os pontos de crescimento, principalmente a extremidade da radícula, que é onde normalmente começa a germinação, né? A raiz é que começa a crescer, mas você também tem na ponta do caurículo lá a plúmula, que também vai precisar disso para crescer a parte aérea. Começa a ter alongamento celular, para depois ter início das divisões celulares, e começa a emergência da raiz primária e o crescimento da planta. Tá? Então, em linhas gerais, o que seriam as fases 1, 2 e 3? Bem resumidamente, as coisas mais importantes que acontecem seria, na fase 1, a embebição, a solubilização e o início da atividade metabólica. Na fase 2, a mobilização, a reorganização e uma intensa atividade metabólica. E na fase 3, praticamente o crescimento, né? Divisão celular, formação de tecidos e crescimento. Então, resumidamente, é isso que vocês vão encontrar por aí sobre germinação, né? E nessa parte eu acho que não há muita dificuldade. Quem quiser saber mais sobre isso, com isso, acho que dá para você se virar bem com os textos e entender bem sobre a germinação. Mas vamos lembrar que tudo começa aqui na fase 1, que é da embebição. E aí nós vamos começar a sessão de provocações dos óbvios, né? E os falsos óbvios. Primeiro, essa fase aqui, em que a gente coloca a semente para germinar e a gente tem que fornecer água. Por que é que a gente tem que fornecer água? Então, por que fornecer água? Então, óbvio, preciso fornecer água porque a semente está seca, não é isso? Esse é o óbvio.
E esse é o falso óbvio, né? Ó, por que que eu tenho que fornecer água? Ah, porque senão não vai acontecer. Então, assim, na verdade, eu preciso fornecer água porque a semente não tem água, né? É por isso que eu preciso fornecer, porque ela não tem água, né? A semente está seca. E eu preciso dessa fase um que ela tenha água para começar esses processos todos. E por que que ela está seca? É óbvio, né? Para quem conhece um pouquinho de produção de sementes, o sistema clássico de produção e utilização de sementes é aí, ó. Você primeiro produz a semente no campo, assim que você tira a semente do campo, você tem que fazer uma secagem. Por que você tem que fazer secagem, né? Então, depois vem beneficiamento, armazenamento e a semeadura direta ou produção de mudas. Mas essa etapa aqui, que é fundamental. Por que que se faz secagem? A gente tem muito claro esse óbvio, né? Que eu preciso da secagem, porque senão ela vai apodrecer. Apodrece tanto mais rápido quanto mais úmido estiver. E o outro elemento também que eu posso controlar essa deterioração, seja porque a própria coisa, vamos chamar assim, seja semente, seja um fruto, seja lá o que for, a própria coisa tem seu metabolismo e ela pode se deteriorar, eu também tenho outros elementos, como fungos, insetos, que também vão atuar mais rapidamente quanto maior a disponibilidade de água e quanto maior a temperatura. Então, são as duas formas que a gente usa para conservar a semente, né? Ou eu reduzo a temperatura, ou eu reduzo a quantidade de água. Ou eu seco, ou eu refrigero. E se eu fizer as duas coisas, então, secar e refrigerar, melhor ainda. Eu vou conservar essas sementes por muito, muito, muito mais tempo, né? Então, eu preciso secar, por isso, porque é óbvio, porque se eu não secar, ela vai estragar, né? Tanto é que vocês têm lá no mercado dois tipos de produtos conservados, né? O da esquerda se conserva porque estão secos, o da direita se conserva porque estão refrigerados. O da esquerda não precisa refrigerar, o da direita, como não está seco, eu preciso refrigerar. São as duas formas de conservar, né? E não é porque é animal do lado direito e vegetal do lado esquerdo, porque eu tenho produtos de origem animal secos e eu tenho produtos de origem vegetal úmidos, né? Então, quando úmido, eu tenho que refrigerar. Se eu posso secar, eu não preciso refrigerar, né? Ele se conserva seco. Então, em 1970, o Harrington chegou a elaborar esquemas práticos interessantes, né? Se você tiver o teor de água na faixa de 5 a 14% nas sementes, para cada 1% de redução de água que eu aplico nesse lote de sementes, eu duplico o tempo de armazenamento. Da mesma forma, na temperatura de 0 a 40, para cada 5,5 graus de redução, eu duplico também o tempo de armazenamento. E se eu fizer as duas coisas, então, eu posso somar o teor de água, a umidade relativa, com a temperatura, e tem uma regra que não pode passar de 100 para que eu consiga conservar sementes. Mas isso não é importante. O importante que eu quero que vocês vejam aqui é o conceito que está envolvido. Tirar água e tirar temperatura faz com que a coisa se conserve por mais tempo, né? Quando a gente fala de bancos de germoplasma, como o Millennium Seed Bank, o Svalbard Global Seed Vault na Noruega, a gente está falando de material que tem que ser conservado não por alguns anos, mas por décadas, às vezes por séculos, né? E como eles têm muito material lá, eles precisam periodicamente ver se o material está vivo ou não. Eles precisam fazer teste de germinação para ver se o material está vivo. Não vai ficar gastando energia, espaço e mão de obra e um monte de recursos no material que já morreu. Então, periodicamente, eles têm que fazer testes de germinação para ver se o material está vivo. Se tiver, continua dentro do banco de germoplasma. Se não tiver, eles têm que descartar e ir atrás de um novo material da mesma espécie para poder repor esse material. Agora, você imagina fazer isso com 80 mil coleções, como é o caso do Millennium Seed Bank na Inglaterra, ou 880 mil coleções, como é o caso do Svalbard Global Seed Vault. Então, assim, você teria que fazer teste de germinação a cada 10 minutos do material que tem lá, e quando você terminar o último teste, você já tem que começar de novo, fazer do primeiro. Isso é inviável, não tem como fazer isso. Então, assim, eu tenho que ter um tempo em que eu tenha garantia que aquele teste de germinação tem validade. Só que as espécies têm longevidades diferentes. Tem espécie que a semente morre em 20 a 30 anos. Tem semente que a espécie morre em 100, 150 anos.
Eu não preciso fazer um teste a cada 5 anos de quem vai morrer com 100 anos, que a perspectiva é que morra com 100 anos. Eu posso fazer um teste a cada 30 anos, 40 anos. Em compensação, aquela que morre em 10 anos, talvez eu tenha que fazer um teste todo ano. Então, para saber quem dura mais ou quem dura menos, é que o professor Roberts ele desenvolveu uma fórmula para isso. Essa fórmula é o seguinte: log de P igual a KV menos C1M menos C2T. O que é isso aí? Não assusta, tá? É facinho de entender. O log de P é o tempo de vida estimado. Então, quando é que metade do lote vai morrer? Em tanto tempo, né? Ele quer estimar isso. Para isso, ele tem que colocar uma constante da espécie, que é natural da genética da espécie, que dure mais ou menos tempo, e as duas coisas que a gente vem falando, a umidade e a temperatura. Então, aqui eu tenho um coeficiente para a umidade aqui está em moisture, né, em inglês é M, e a temperatura, temperature, né, que vai ser o T lá do C2. Então, o coeficiente 1 e o coeficiente 2 são negativos, estão vendo? Se eles são negativos, é porque quanto maior o valor desse coeficiente, menor o log de P. É uma coisa inversa, né? Quanto mais úmido tiver o material, menos tempo ele vai durar. Quanto maior a temperatura, menos tempo ele vai durar. Diferente se fosse o contrário, né? Se ele fosse positivo, quanto maior a umidade, mais tempo vai durar. Quanto maior a temperatura, mais tempo vai durar. É evidente que não é assim, né? Então ele desenvolveu essa fórmula para fazer essa previsão de quanto em quanto tempo eu teria que fazer testes de germinação para saber se eu mantenho o lote de sementes lá dentro do banco de germoplasma ou não. E aí eu queria saber de vocês se vocês sabem o que é uma semente, né? De novo, todo mundo sabe o que é uma semente. Sabe mesmo? O que é uma semente? Pode jogar no Google se quiser, mas acho que esse não precisa, né? No Wikipedia. O que é uma semente, gente? Semente é óbvio, é aquilo ali. Isso aqui é uma semente de mamona, por exemplo. Ela tem um envoltório que é fruto do cruzamento, né, da polinização de um óvulo, da uma oosfera, no caso da semente, que produziu um fruto. Esse fruto lá dentro tem uma semente, né? Tudo óbvio. Todo mundo está acostumado. Essa semente eu posso secar, seja em estufa, seja no sol, e uma vez que eu seco essa semente, eu posso armazenar. E se eu armazenar essa semente numa condição adequada, ela pode durar milênios. Tem sementes registradas como vivas e produzindo plântulas com 2.000 anos, 2.500 anos, né? E estavam ainda vivas. Pode durar muito tempo. Segundo alguns estudiosos, é isso que permitiu, inclusive, o desenvolvimento das civilizações, né? Essa capacidade que a semente tem de se preservar por bastante tempo, então eu posso coletar num ano, plantar no outro, plantar dali 5 anos, plantar dali 10 anos, e com isso eu não preciso mais ter caça e coleta, eu posso estabilizar populações gigantescas dentro de um mesmo lugar. Mas voltando, então o que é uma semente? Ela tem um envoltório, tem um tecido de reserva e tem um embrião, certo? E essa semente que eu seco e coloco lá no armário e dura aí 20, 30, 100 anos, até 1.000 anos, né? É esse embrião que tem um tecido que o nutre em volta e que está protegido por uma bolsa, né? Esse embrião que poderia ser esse. Ou poderia ser esse. Então, você imagina se você seca isso aí que está aparecendo na sua tela agora, guarda num armário e tira dali só depois de 50 anos, joga numa bacia de água e ele volta a viver. Então, de novo, é um falso óbvio. A gente está tão acostumado com a semente que às vezes a gente não para pensar o que é a semente. A semente é isso aí, ó. É um embrião que foi seco, foi guardado dentro de um saquinho, foi colocado no armário ou na geladeira e que eu vou usar quando eu quiser. Que vai voltar à vida só quando eu der água. Não é tão óbvio assim agora, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de tolerância à dessecação das sementes.
E por que é que a gente vê a semente assim? Ela é uma aberração da natureza. Se você tirar a água dos seres vivos, os seres vivos morrem. Eu tiro água da semente, ela morreu? Não. Tanto é que quando eu volto água para essa semente, ela volta a produzir uma nova planta. Isso é uma aberração da natureza e a gente está acostumado que isso seja normal. Por que que a gente acha que é normal? Então vamos voltar lá na história da humanidade, né? Se eu colocar numa barra aqui, ó, do lado esquerdo, o surgimento do Homo sapiens na África, e do lado direito, a ponta do lado direito, os dias atuais, a gente vai ver que a maior parte do tempo ele ficou caçando e coletando e procurando coisas até que ele resolveu migrar para a Ásia, né? E aí que deu início da civilização. Primeiro ele foi para as regiões ali do Vale do Nilo, do Vale da Mesopotâmia, do Vale do Rio Indo, ali na Índia com o Paquistão, e para o Vale do Rio Amarelo, lá na China. O que essas regiões têm de características? São regiões secas, né? E são vales de rios. Então, a gente acostumou com essa história da semente porque as sementes que foram usadas primeiro pela civilização têm essa característica de poder ser seca e não morrer, né? E se não fosse assim, o homem não teria como usar esse material. Ele só pôde usar por causa dessa característica que ela tem. Só que nessa nossa régua ali, se a gente destrinchar aquele finalzinho ali, ó, o surgimento da agricultura e domesticação de animais do lado esquerdo e os dias atuais do lado direito, a gente vai ver que o início da formação da cidade está um pouco antes da metade. Mas olha quando começam as grandes navegações, que o ser humano começou a conhecer, o ser humano civilizado, vamos chamar assim, começou a conhecer novas regiões diferentes daquelas que ele estava acostumado, que eram ou frias ou secas, quando ele começou a ir para as regiões tropicais, ou seja, quando começaram as grandes navegações. É lá no finzinho da barra, lá, ó. E lá na pontinha, vocês vão ver uma coisa escrita em vermelho. Primeira semente recalcitrante. Que diacho é isso, né? O que é essa semente recalcitrante? Aquela equação nossa, a gente falou que os coeficientes tinham que ser negativos, né? O da umidade e o da temperatura. Mas isso vale para sementes clássicas que a gente conhece, que a gente chama de ortodoxas. Para essas tais das sementes recalcitrantes, isso não vale. A semente recalcitrante é aquela que se comporta como um ser vivo deveria se comportar. Ela não é uma aberração da natureza como é a semente ortodoxa. É uma semente que, se você tirar água, igualzinho a qualquer outro organismo vivo, ela também morre. Não pode ser seca. Se não pode ser seca, eu não posso armazenar essa semente usando a secagem como ferramenta. Eu só posso armazenar usando a redução da temperatura, tá? Essas são as tais das sementes recalcitrantes. Então, elas se comportam como o ser vivo deveria se comportar. A ortodoxa é que é uma aberração. E aí, a gente chama de recalcitrante porque recalcitrante significa teimoso, obstinado, que não quer obedecer. Porque para nós, isso não interessa. A gente quer uma semente que a gente possa armazenar, que possa ser seca, né? Mas para ela não está nem aí, né? Ela se vira bem sozinha, tá? O professor Pasquale Cipro Neto diz que ortodoxo é o que segue rigorosamente os ensinamentos de uma religião, opinião, ideia política. E recalcitrante é teimoso, obstinado, rebelde. Então, por quê? Para nós, a gente quer uma semente que possa ser seca e possa ser armazenada. Mas para a natureza, deveria ser o inverso, né? Recalcitrante deveria ser justamente a semente que é seca e que pode ser armazenada, porque ela que é uma aberração da natureza. Mas não, se deu esse nome em função do interesse do ser humano e isso ficou até hoje, né? Recalcitrante ortodoxa. Depois eles começaram a ver que tinha mais grupos, quanto mais se estudavam espécies nas regiões tropicais, mais se viam sementes com essas características. E chegou-se um determinado momento em que eu precisava classificar, mania do ser humano de colocar as coisas em caixinha. Então eu tinha a recalcitrante ortodoxa, tinha algumas que eu não conseguia encaixar nem entre as recalcitrantes, nem entre as ortodoxas. Então, criou uma categoria intermediária. Joga tudo lá na intermediária e cria um protocolo. Para que serve esse protocolo? Ortodoxa, eu posso armazenar.
recalcitrante eu não posso armazenar, porque conforme você vai evoluindo o conhecimento, você vai vendo que isso também não é verdade. Que, na verdade, existe um gradiente, desde a mais ortodoxa até a mais recalcitrante, e que você tem todo tipo de comportamento entre esses extremos, né? Então, na verdade, isso é um contínuo que existe entre ortodoxo e recalcitrante. Pode ser que, com a eliminação de algumas espécies ao longo da existência, é, alguns elos aí tenham sido perdidos, mas de qualquer forma consegue-se construir sim um gradiente entre ortodoxo e recalcitrante. Então, o ortodoxo, recalcitrante e intermediário, eles servem apenas para uma finalidade prática, né? Para saber o que fazer com a semente, mas não serve para você categorizar do ponto de vista fisiológico ou do ponto de vista de evolução, né? Então, uma das coisas muito estudadas é essa comparação entre as sementes ortodoxas e as recalcitrantes. Por que, que as ortodoxas conseguem sobreviver com quantidade mínima de água e por que as recalcitrantes não conseguem? Se eu comparo as duas e começo a identificar isso, isso tem, assim, perspectiva de usos inimagináveis, né? Por exemplo, se eu consigo fazer isso, se eu consigo dominar essa técnica que a ortodoxa tem de poder ser seca, eu posso, por exemplo, secar órgãos, né? Eu não perderia mais nenhum órgão em um acidente que aconteceu, né, sei lá, no Pará, e que aquele fígado está vivo e poderia ser usado no Rio Grande do Sul, não dá tempo de transportar, bastaria eu secar, né? Ou eu não tenho quem use aquele fígado naquele momento, eu seco, coloco no armário e quando eu precisar eu vou lá e hidrato e uso aquele fígado, aquele coração, aquele rim, aquele seja o que for. Isso tem uma série de consequências, o domínio dessa técnica, né? Então, no mundo inteiro, o que você viu foi muita gente estudando semente ortodoxa e recalcitrante, comparando essas coisas, gente que não é da área de sementes, gente que nem é da área da botânica, né? Porque se conhecer, conseguir conhecer isso e dominar isso, isso tem implicações inimagináveis para todo ser humano, em todo o mundo, né, em várias áreas, tá? É o que a gente chama de tolerância à dessecação, que eu falei para vocês, isso aí são 2 a 3 aulas para entender bem direitinho isso, né? Mas voltando, então a gente tem a semente na visão mais popularmente conhecida, que é a ortodoxa, e a gente tem a semente recalcitrante. A ortodoxa, às vezes, precisa da secagem para reverter o metabolismo, e a recalcitrante pode germinar até dentro do próprio fruto. O ingá é um exemplo. Se alguém já teve a oportunidade de ir para a roça, na beira de rio, e comer ingá, o fruto do ingá, ele tem uma polpa branca, na verdade aquela polpa é o próprio tegumento da semente, né? Às vezes você abre um fruto maduro e já tem quase que uma plântulazinha ali dentro. A semente já começou a germinar antes do fruto ser disperso, dentro do próprio fruto. É o que a gente chama de viviparidade, tá? Isso acontece nas recalcitrantes. Ora, ela tem água suficiente, ela está pronta, ela começa a germinar, né? Tal da viviparidade. Então, na provável evolução dessas duas espécies, que têm sementes ortodoxas e recalcitrantes, é bem provável que o final da maturação, a ortodoxa não tinha condições de produzir uma planta, ela precisava atravessar um período seco ou um período frio. E nessa condição, se ela germina, ela morre. Então, ela precisava desenvolver um sistema em que ela ficasse praticamente inativa metabolicamente para poder atravessar esses períodos e só quando a água ou a temperatura adequada voltassem é que ela germinaria. Então, provavelmente nesses ambientes, a semente recalcitrante, aquela que não pode ser seca, foi eliminada, porque ela começou a germinar numa época fria ou começou a germinar numa época quente e morreu, né? E não deu sequência ao desenvolvimento, à multiplicação, à propagação da espécie. Já as ortodoxas, nesse caso, elas formam um banco de sementes no solo, né? Algumas começam a germinar em alguns dias, outras em alguns meses, outras em alguns anos. Se você juntar essa história da tolerância à dessecação com dormência, né, que é uma outra coisa para ser explicada, mas não de forma tão rápida, né, o que você vai ter é da mesma espécie, da mesma dispersão de sementes do mesmo ano, sementes germinando rapidamente e sementes germinando bem depois que as primeiras germinaram.
para sempre ter chance de uma semente encontrar uma condição adequada no meio que permita a espécie se propagar, né? É isso que a gente chama de banco de sementes, tá? Isso faz com que alguma semente germine prontamente, outras depois de algumas semanas, algumas depois de alguns meses, outras depois de alguns anos. Já as recalcitrantes foram selecionadas em ambiente úmido e com temperatura adequada durante o ano todo. E como eu tenho os extremos, como a gente falou que a gente tem os extremos, da mais ortodoxa para a mais recalcitrante, vamos imaginar que a recalcitrante também está num extremo de ambiente e a ortodoxa também está no outro extremo de ambiente. Como eu tenho diferentes ambientes, daí justifica que eu tenha diferentes, aquele gradiente, né, desde a ortodoxa até a mais recalcitrante. As recalcitrantes, ao invés de formarem banco de sementes, daí elas formam banco de plântulas. Germina tudo, se não tiver condição de crescer, ela para ali e fica estática até que tenha condição de crescer e colonizar aquele espaço. Veja, não na forma de semente, na forma de plântula. Aqui do lado direito embaixo, eu coloquei um exemplo de uma plantinha de pau-brasil. O pau-brasil é um exemplo muito interessante para falar de banco de plântulas, porque se você entrar numa mata de pau-brasil nativa, você vai ver um verdadeiro tapete embaixo do dossel, que são plântulazinhas que a semente germinou rapidamente logo depois que caiu, ela cresceu um pouquinho e parou. Não, ela não morre, ela não cresce, ela fica ali paradinha do jeito que ela está por anos, às vezes. Assim que abre uma clareira e que tem condição dela crescer, ela cresce e coloniza a área de novo. Tá? Então, um banco de plântulas, não de sementes. E as recalcitrantes têm outras estratégias para se perpetuar. Uma delas é produzir semente ao longo do ano inteiro, não uma safra única que cai num lugar e fica tudo ali no solo. Não. As palmeiras são exemplos disso, né? Olha aqui no gráfico de baixo a distribuição da produção de sementes ao longo do ano. Praticamente fecha o ano, né? Está todo o ano produzindo sementes. É uma estratégia também para perpetuar. Sempre que tiver uma condição adequada, eu vou ter uma semente caindo e germinando. Enquanto isso, ela fica presa na plântula durante um processo longo de maturação. É o que acontece com a sibipiruna também. A sibipiruna demora um ano praticamente para formar uma semente. Do momento em que a flor foi polinizada até a formação da semente e essa semente ser dispersa, demora um ano. Durante um ano, ela fica com sementes que não estão totalmente prontas, mas já podem germinar desde o começo. Né? Não está totalmente vigorosa, não está com todas as características que uma semente vigorosa precisa, mas pelo menos tem sementes em condição de germinar. Se das sementes que não estão totalmente prontas, pelo menos 10% consegue germinar e produzir uma plântula, ótimo, a planta consegue se perpetuar. Então, são formas diferentes do banco de sementes no solo para poder propagar e perpetuar a espécie. Agora eu vou falar de um dos nossos xodós da pesquisa, que é uma forma completamente diferente da descrita na literatura para uma semente recalcitrante perpetuar a sua espécie, que é o que acontece nas espécies do gênero Eugênia, que é da família Myrtácea, né? O que vocês conhecem bem popular de Eugênia, talvez seja a pitanga, né, que é uma Eugênia, uvaia, se alguém conhece, grumichama, se alguém conhece, cereja do Rio Grande, são as que a gente costuma consumir, né? Mas você tem um grande número de espécies de Eugênia importantíssimas para as matas brasileiras, né? Então, a coisa mais interessante, na verdade, dessas eugênias são justamente as sementes, né? Os frutos são ótimos, mas as sementes são espetaculares. O que vocês estão vendo nessa imagem, lá onde tem uma flecha amarela do lado esquerdo no alto, é o ataque de um inseto. Pô, mas isso aí, inseto ataca fruto mesmo. Então, não. Ele está atacando a semente. Olha aqui agora na flecha amarela embaixo, o fruto foi descascado, vamos dizer assim, expondo a semente que nem está pronta ainda. Ainda é um fruto verde. E o inseto já está lá, a larva do inseto já está lá na semente consumindo. E aí fica um buraquinho na semente, que vocês estão vendo do lado direito, e olha o buracão que ele faz dentro da semente, nessa foto do alto à direita,
da direita para a esquerda a segunda foto, né? Olha os buracos que essa larva faz dentro da semente. Olha essa daqui, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui, ó, é o tecido da semente que foi consumido pela larva. Então, se você olhar, só sobrou, ó, só uma nesguinha aqui no canto e aqui, ó, de tecido vivo, né? E você fala, como é que essa semente conseguiu germinar e produzir essa plântula? Porque não é assim, ela germinou, produziu a plântula e depois o inseto comeu. Não, o inseto já tinha comido tudo isso aqui e a gente pôs para germinar e ela germinou, germinou. Ela tem uma capacidade muito grande de germinar, mesmo o tecido dela tendo sido quase todo consumido. Então, ela tem muito tecido de reserva, muito, muito mais do que precisa. Pode consumir tudo que você quiser aí, que ela ainda tem reserva suficiente para germinar e para produzir uma planta. A gente começou a estudar esse material e ficou encafifado do seguinte, que quando havia um ataque de inseto, nunca eu tive perda de uma semente. Aí você fala assim, mas tudo bem, que aquele consumiu tecido em reserva. Mas e se ele consumisse a região ali onde está o eixo embrionário? Aí ficaria só cotilédone, né? Como é que ela conseguiria germinar? Pois é, ela tem o que a gente chama de uma capacidade regenerativa, que ela pode formar plântulas e raízes de qualquer lugar da semente. Não precisa ser de onde está o eixo embrionário. A gente começou a virar estripador de semente, né? A gente começou a fatiar as sementes. Olha, cortamos em diversos a semente, até em 8 partes, e cada pedacinho desse aqui, ó, germinava. Você fala, caramba, mas como? Será que ela é poliembriônica? Não, não é poliembriônica, ela só tem um embrião. Só que quando você corta, a parte do cotilédone tem condição de se desdiferenciar, criar um novo tecido meristemático, e esse tecido meristemático formar um novo embrião, e ela germinar de novo. Tanto é que a gente cortando a semente em 4 partes, a gente tinha 4 plântulas formadas da mesma semente. Aquela que veio de fato de um eixo embrionário que tinha ali, mas outras 3 que não tinham eixo embrionário, foram produto da diferenciação das células do cotilédone, formando novas sementes. Começamos a estudar isso cada vez mais a gente começou a ficar fascinado. Uma das coisas que intrigava a gente era o seguinte: quando eu cortava uma semente, ela produzia 2 plântulas. Então, aqui, olha do lado direito, do lado esquerdo, na figura A, eu tenho a semente inteira lá em cima. Se eu coloco essa semente para germinar, ela produz uma plântula. Se eu corto em 2, que é aqui embaixo, a figura aqui de baixo, a última lá embaixo, ela produz 2 plantas. Se eu corto em 4, ela produz 4 plantas. Olha, se ela está precisando ser cortada para dar um estímulo, por que quando eu corto no meio, eu não tenho várias formando numa metade e várias outras formando na outra metade? Por que uma que não foi cortada não forma um monte, não diferencia um monte? Ela precisa ser cortada para produzir? Ok, então se eu cortei, eu dei o estímulo que precisava, mas se eu dei o estímulo, por que não sai 2 ou 3 em cada metade dessa? Sai sempre uma, sempre uma. Então isso começou a instigar a gente de que talvez ela tivesse um sistema de autocontrole. Quando a primeira começa a germinar, ela inibe que outras germinem. Então, só quando eu separo 2 metades é que eu rompo aquela inibição que a primeira germinação causava. Para poder comprovar isso, o que a gente fez? A gente pegou uma semente, deu estímulo fazendo um corte, mas não terminando o corte, que é essa semente A no meio aqui, a semente do meio da figura A. Então, a gente, ó, você tem a semente inteira, tem o corte aqui, acho que dá para ver o corte ali, mas dá para ver também que ele não termina. A gente deixou uma passagem aqui no fundo para ver se a primeira germinação inibia a segunda. E, de fato, olha aqui na figura grandona F, olha aqui uma plântula já inteira e a outra metade não produzindo nada. Bom, agora o que a gente faz? Agora a gente separa essa metadezinha. No que a gente separava essa metadezinha, ela começava a produzir uma nova plântula. Então, de fato, ela tem um sistema que tem muita reserva para produzir várias germinações,
Cada pedaço dessa semente tem condição de formar uma nova plântula, mas não forma, porque ela não vai gastar essas reservas enquanto tiver uma germinação acontecendo, uma plântula crescendo. Hoje a gente já identificou até os compostos que estão envolvidos nisso. Não vou entrar em detalhes quanto a isso agora, senão a gente nem tem tempo para isso. Mas olha só que interessante. Enquanto ela está germinando e produzindo uma plântula, esses compostos estão sendo produzidos e mandados para toda a semente, de tal forma que ele inibe a formação de uma segunda. Se eu rompo isso aqui, agora não tem mais como passar esses inibidores de um lado para o outro, essa outra metade começa a germinar e começa a produzir uma plântula normal. E aí a gente começou a desconfiar que isso pudesse ter uma vantagem ecológica, evolutiva, né? Por que será que ela chegou a desenvolver isso? E aí nós pensamos o seguinte, será que não é porque ela espera a primeira germinação dar certo? Se a primeira germinação não dá certo, aí ela lança uma segunda germinação. Por exemplo, se a primeira germinação está numa época em que tem muita predação, né? E você perde aquela primeira germinação. Ah, então daí ela começa a formar uma segunda. E se ela perder essa segunda, ela começa a formar uma terceira germinação. E assim sucessivamente a gente viu que ela tem condições de produzir até 5 ou 6 germinações sucessivas desde que a primeira fale. Pode ser um problema no sistema de disponibilidade hídrica, o fato é que ela tem condição de produzir várias germinações a partir da mesma semente, e não é polimbriônica, é um embrião só. Nós começamos a computar quanto tempo demoraria isso. Se eu elimino a primeira, quanto tempo demora para formar a segunda? Se eu elimino a segunda, quanto demora para formar a terceira? Se eu elimino a terceira, quanto tempo demora para formar a quarta? E o total disso foi isso aqui, olha, 180 dias. 6 meses. Se ela for eliminando e perdendo as germinações que vão saindo, cada nova germinação demora mais tempo do que a anterior para ser formada, para se produzir uma plântula. E eu, com isso, consigo, sem ter banco de sementes no solo, com a mesma semente germinando sucessivas vezes, completar 6 meses de disponibilidade de uma semente, colocar o seu descendente naquela região. Some-se a isso o fato que elas são extremamente resistentes à perda de água. Elas são recalcitrantes, lembra que eu falei? Elas são recalcitrantes. Não pode ser seca. E a gente fez uns estudos mostrando que até menos 5 megapascal do meio, ela ainda sobrevive. Ela ainda consegue reter água em alguma parte do interior dela. A parte de fora, a parte superficial, que está mais em contato com a seca, até chega a morrer. Mas lá no meio dela sempre vai ter um tecido suficientemente hidratado para produzir uma nova germinação. Se elas não precisam armazenar, por que eu quero armazenar as recalcitrantes? Bom, aí vem os objetivos, né, que a gente tem de curtíssimo prazo, curto prazo, médio prazo, longo prazo e longuíssimo prazo. Se eu quero que essa semente só aguente o transporte, se eu quero que essa semente aguente de um ano para o outro, de uma safra para outro, ou se eu quero fazer bancos de germoplasma como aqueles que eu falei para vocês. A gente precisa disso porque a gente já detonou o nosso ambiente. A gente precisa armazenar essas sementes porque a gente corre o risco de perder espécies que nós, seres humanos, fizemos com que sumisse, que nós provocamos a extinção. Olha isso aqui, por exemplo, ó, num levantamento do Ministério do Meio Ambiente de 2008, eu identifiquei, na lista que eles têm lá de espécie em risco de extinção, eu identifiquei ao menos 8 espécies que têm sementes recalcitrantes. Então, se em 2008 elas estavam em risco de extinção e nada foi feito para preservá-las, nós definitivamente perdemos, porque eu não teria como fazer banco de germoplasma desse material, porque elas são recalcitrantes. Então, eu não posso armazenar sementes recalcitrantes por longos períodos, porque eu não posso secá-las. Se eu não posso armazenar por longos períodos, a espécie que tem sementes recalcitrantes e que corre o risco de extinção vai ser extinta mesmo, porque nem em banco de germoplasma eu posso manter um material desse. Então, como armazenar essas sementes? Já passou um século desde que a gente começou a trabalhar com sementes recalcitrantes. Aí eu vou entrar numa coisa final
praticamente a gente já começa a fase final dessa aula, né?